Educação em Destaque. Seu programa semanal de informações sobre educação. A inteligência artificial vem transformando sociedades, setores econômicos, trabalhos, produções artísticas e seu avanço é inevitável. Em 2020, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, uma organização internacional voltada para políticas globais que visam o bem-estar econômico e social das pessoas, elaborou o Recommendation of the Council on Artificial Intelligence, a fim de promover o conteúdo acerca das implicações da IA pelo mundo. O documento apresenta diretrizes, princípios e recomendações de modo a garantir que os sistemas de inteligência artificial sejam robustos, seguros, justos e confiáveis. Mais de 40 países já aderiram às diretrizes. Inclusive, o Brasil, no início daquele ano, realizou consulta pública via Ministério da Ciência e Tecnologia, em que informou que a estruturação das estratégias de IA do país teriam como base as diretrizes da OCDE, fecha aspas. Este é um trecho da justificação usada pelo deputado Áureo Ribeiro, do Partido Solidariedade do Rio de Janeiro, em requerimento de realização de audiência pública para discutir os impactos da inteligência artificial na propriedade intelectual. Olá, eu sou Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque, o seu programa semanal de informações sobre educação direto de Brasília. E como eu já comentei em programas anteriores, inteligência artificial é um assunto que vai ocupar bastante do nosso tempo por aqui. Então hoje a gente retoma esse assunto neste episódio. E nesta semana nós vamos destacar a participação de diferentes especialistas na audiência pública que discutiu a propriedade intelectual no contexto da inteligência artificial. Outro assunto que não pode deixar de ser tratado neste programa é a onda de violência que está tomando conta das escolas e pondo em risco a vida de estudantes e educadores. Vamos tratar ainda sobre a participação do ministro da Educação, Camilo Santana, em audiência pública na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. E a nossa dica da semana. Vem aí a 75ª edição da reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Fica por aqui porque está começando Educação em Destaque. Comissão de Cultura da Câmara discute os impactos da inteligência artificial na propriedade intelectual. Foi na última terça-feira, dia 11, que a Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados realizou uma audiência pública para discutir os impactos da inteligência artificial na propriedade intelectual. De acordo com o deputado Áureo Ribeiro, que é do Partido Solidariedade do Rio de Janeiro, que propôs o debate, o crescimento e o aprimoramento dos recursos de inteligência para que tenham comportamentos e ofereçam respostas cada vez mais independentes da atuação humana coloca em questão a autoria e a propriedade intelectual dos resultados. Ele faz uma questão aqui, que eu vou abrir aspas para ler essa questão que ele propõe. Quem é o autor de um poema original, por exemplo, feito por um sistema de inteligência artificial? Fecha aspas. A preocupação do deputado é bastante pertinente quando a gente pensa que o ChatGPT, por exemplo, é capaz de responder perguntas de forma elaborada, produzir conteúdos, escrever sistemas em linguagem de programação, gerar relatórios e resolver questões matemáticas. No entanto, esses resultados são dados a partir do processamento de imenso volume de dados disponíveis na internet. O parlamentar, o deputado Áureo Ribeiro, cita o caso dos Estados Unidos, onde as regras de copyright negam a existência de um autor não humano. Ainda de acordo com o deputado, o sistema jurídico do Reino Unido considera que o direito de obras criadas por sistemas de inteligência artificial
pertence à pessoa que arranjou o que era necessário para a criação de tal obra. E quem seria? O programador? O usuário? Questiona aí o deputado. Lembrando que em Portugal as obras criadas por inteligência artificial são de domínio público. E foram convidados para essa audiência da terça-feira, dia 11, entre outros, aí, o presidente da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, a ABPI, o Peter Eduardo Ciensin, o presidente da Associação Brasileira de Inteligência Artificial, Walter Wolff, o advogado e professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Raul Murad, a professora Dora Kaufmann, que é a professora da da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, né, a PUC São Paulo. Ela é pós-doutora em Impactos Sociais da Inteligência Artificial. E, inclusive, nós já ouvimos aqui a professora Dora Kaufmann no episódio de número 60. Nós ouvimos, então, a participação da professora Dora. Ela voltou nessa audiência pública e a gente tem um recorte da fala dela também. A autoria de textos produzidos pelo ChatGPT foi uma das questões que norteou o debate na comissão. Os especialistas explicaram que, de acordo com a legislação brasileira, são obras intelectuais protegidas as criações de espírito, expressas por qualquer meio e fixadas em qualquer suporte conhecido ou que se torne conhecido no futuro. Pela legislação de direitos autorais, é considerado autor a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica. O advogado Raul Murad, que é professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, ressaltou que hoje não é possível proteger com direitos autorais os produtos gerados pelo sistema de inteligência artificial, já que o criador deve ser pessoa física. Hoje, esses produtos estão em domínio público. Vamos ouvir, então, o professor Raul Murad. Aqui no Brasil, a gente se encontra diante de um obstáculo que representa a impossibilidade de proteção desses produtos que sejam decorrentes de sistema de inteligência artificial. Essa discussão ela não é nova. Essa discussão, no Brasil e no mundo, ela teve grande impacto doutrinário com a famosa selfie do macaco, em que o macaco ele teria pego a câmera de um fotógrafo na selva, era uma câmera que estava posta para tirar fotos automáticas, e o macaco então pegou a câmera e tirou uma selfie, por óbvio, de si mesmo. E havia uma discussão se isso seria ou não protegido por direitos autorais. Esse é um exemplo clássico utilizado nas aulas da graduação, se entendendo que não haveria proteção porque a nossa lei de direitos autorais, artigos 7º e artigos 11, ela trata dessa necessidade de que o criador ele seja um ser humano. Então, a criação é do espírito humano, o artigo 11 fala em pessoa física, e para além disso, ainda que a legislação não fosse expressa nesse sentido, a racionalidade da legislação ela caminha nesse sentido. Quando se fala em originalidade, exige tanto originalidade objetiva quanto subjetiva. Não há como ter subjetividade dos sistemas de inteligência artificial. E também, para além disso, a própria lei de direitos autorais ela tem um impacto ou uma origem histórica romântica, no sentido de que a proteção ela tem por finalidade incentivar a criação do autor, de modo que, nesse sentido, também não conseguimos trazer essa justificativa para os sistemas de inteligência artificial. Caminho semelhante ocorre na lei de propriedade industrial em relação às patentes. Então, em que pese o artigo 6º não seja claro ao falar em pessoa física, ele fala apenas em autor, os parágrafos do artigo 6º, quando tratam de requerimento, depósito, pedido de patente, quando fala em conflito entre mais de autores, ele menciona essencialmente o conflito entre mais de uma pessoas. O que nos mostra que a legislação ela foi pensada para o inventor pessoa natural. No mesmo cenário, toda a discussão internacional, a Convenção da União de Paris e o Acordo TRIPS, que estabeleceram as bases mínimas da proteção da propriedade industrial no mundo, foi cunhada num período em que a inteligência artificial sequer era questionada em relação à sua perspectiva criativa da propriedade intelectual. E o INPI recentemente emitiu até um parecer normativo pela sua procuradoria pela impossibilidade de sistemas de inteligência artificial serem considerados como autores
e assim de haver o depósito de um pedido de patente nesse sentido. Então, hoje, produtos criados por sistemas de inteligência artificial generativos estão em domínio público. Pelo menos essa é a regra que temos no Brasil, que segue o parâmetro internacional que vem sendo adotado até o momento. E por que isso? É preciso compreender essa situação com prudência. Qualquer modificação legislativa, ela impactará necessariamente na sociedade, porque a criação de sistemas de inteligência artificial ela é uma criação que ela é diversa daquela feita por pessoas físicas. Ela é uma criação que ela é feita em velocidade muito maior, em volume muito maior, com processamento de dados muito maior, diversamente do que as pessoas físicas conseguem promover. Então, se formos pensar em modos de proteção, é preciso pensar com cuidado para que não haja um desbalanceamento nesse equilíbrio que a nossa Constituição prevê entre liberdade, acesso e proteção das obras eventualmente protegíveis por propriedade intelectual. Esse foi então o professor Raul Murar, que é professor da Universidade da PUC-Rio, PUC do Estado do Rio de Janeiro. A advogada Yuri Nabeshima, que é do escritório VBD Advogados, também destacou que, pelas definições legais, o ChatGPT não pode ser considerado autor de qualquer obra e nem o usuário da plataforma pode ser considerado autor. Na avaliação da advogada, uma nova legislação precisa ser criada para tratar do tema. Vamos abrir aspas aqui então para a opinião da advogada Yuri Nabeshima. Abre aspas. Hoje não há um arcabouço regulatório referente à propriedade intelectual que estabeleça claramente diretrizes e normas sobre direitos autorais decorrentes de obras produzidas por ato autônomo de inteligência artificial. Deste modo, defendemos a criação de uma previsão específica desta nova realidade que não encontra respaldo na atual legislação, fecha aspas. De acordo com a matéria publicada no site da Comissão de Cultura da Câmara, tramita ali na Câmara dos Deputados o projeto de lei número 1473 de 2023, do deputado Áureo Ribeiro, que obriga empresas que operam sistemas de inteligência artificial a disponibilizar ferramentas para que autores de conteúdo na internet possam restringir o uso de seus materiais pelos algoritmos de inteligência artificial com o objetivo de preservar os direitos autorais. Na avaliação da advogada Yuri Nabeshima, há dúvidas sobre a viabilidade técnica de implementar essa ferramenta, já que a inteligência artificial pode ter acesso à obra intelectual por meio de outras fontes, como internet e base de dados. Segundo ela, é difícil rastrear a real origem de um determinado conteúdo quando uma quantidade grande de informação é utilizada. Na audiência, a professora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a professora Dora Kaufmann, que é pós-doutora em impactos sociais da inteligência artificial, tem avaliação semelhante e lembra que o ChatGPT não indica fontes. De acordo com ela, abre aspas, remunerar os artistas cujas obras foram base da produção e criação dessas soluções de inteligência artificial não é possível. Ela esbarra frontalmente com essa característica da própria funcionalidade do ChatGPT e outras soluções congêneres, fecha aspas. Vamos ouvir então um trecho da participação da professora Dora Kaufmann na audiência pública da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados. Primeiro, eu queria fazer um comentário que o que nós estamos falando, o que está hoje assim, suscitando é um conjunto de tecnologias dentro da inteligência artificial chamada IA generativa. Né? São elas, esse conjunto, é uma categoria de uma técnica chamada redes neurais profundas, que já vem se disseminando pela sociedade nos últimos 10 anos. Esse conjunto, essas soluções que elas produzem, textos, imagens e vídeos, elas que têm um impacto direto na indústria criativa. Né? A indústria criativa já estava sendo impactada por outras soluções de inteligência artificial, mas agora a gente tem uma radicalidade desse processo, porque essas soluções como o de ChatGPT, elas têm uma interface muito simplificada, né, através de diálogo, então isso amplia
enormemente a possibilidade de produção tanto de texto, de imagens, de vídeos. Bom, primeiro, eu queria fazer 2 observações iniciais sobre a natureza desse conjunto de tecnologias dentro da IA generativa. Primeiro, e se aplica também a qualquer sistema, qualquer solução, qualquer técnica, qualquer tecnologia de inteligência artificial, elas não são autônomas, né? Ela depende de todo o processo de interações, decisões humanas. Então, isso é muito importante na avaliação de direito autoral, por exemplo, o fato de que sempre tem um humano. É um humano que primeiro é o humano que desenvolve o sistema, mas é o humano que dá o input para qualquer criação, qualquer produção de um sistema de inteligência artificial, é o humano que interpreta, é o humano que utiliza, é o humano que melhora, né? Todos os exemplos que têm acontecido no mundo, não é assim que o ChatGPT, por exemplo, produz uma imagem e aquela imagem sozinho, do nada, né? É sempre numa interação humana. Então, tem participação humana, tem níveis diferentes, graus diferentes de intervenção humana, mas é sempre com participação humana. Isso é o primeiro. Segundo, a própria característica desses sistemas de IA generativa, como no caso do ChatGPT, que é distinto, por exemplo, de pesquisas de monitores de busca, como no Google, é que não há indicação de fonte, né? Então, a imagem, o vídeo, o texto gerado não indica a fonte, né? Os algoritmos de inteligência artificial desses sistemas, eles são treinados num conjunto incomensurável, extraordinário de dados, mas não tem como identificar a fonte. Então, por exemplo, uma das sugestões que surgiram é remunerar os artistas cujas obras foram base da produção, da criação dessas soluções de inteligência artificial. Não é possível. Ela esbarra totalmente, frontalmente, com a característica da própria funcionalidade de um exemplo do ChatGPT e outras soluções congêneres, né? Então, a primeira observação, as 2 observações, é que eu acho que é fundamental o entendimento sobre o que nós estamos falando, né? Então, se a gente não entende como funciona a lógica e o funcionamento dessa tecnologia, dessas funcionalidades, dessas soluções que estão sendo propostas todo o tempo no mercado, fica difícil a gente fazer reflexão sobre ela. Essa foi então a professora Dora Kaufmann falando aqui sobre a dificuldade de identificar aí a autoria nas obras produzidas por inteligência artificial. O Igor Valério, que é representante da Motion Picture Association, entidade que representa a Disney, a Paramount, Universal e Netflix, defendeu a remuneração dos criadores intelectuais cujas obras são usadas para instruir inteligências artificiais. Ele destacou a importância da lei de direitos autorais para a segurança jurídica dos investimentos do setor e defendeu que valha, abre aspas, o princípio de que a utilização da obra sem autorização do titular de direitos é violação de direitos autorais, fecha aspas. Esse assunto, como a gente sabe, vai continuar em discussão, né? Vale lembrar que em dezembro de 2021 já foi aprovado ali na Câmara dos Deputados o projeto de lei de número 21 de 2020, de autoria do deputado Eduardo Bismarck, que é do PDT do Ceará, que estabelece fundamentos e princípios para o desenvolvimento e a aplicação da inteligência artificial no Brasil, listando diretrizes para o fomento e a atuação do poder público no tema. A matéria está em análise no Senado e prevê que caberá privativamente à União legislar e editar normas sobre a matéria. Vamos seguir acompanhando e você vai ficar muito bem informado por aqui. E no próximo bloco nós vamos tratar sobre a violência nas escolas. Fica por aqui porque a gente volta já já. Você está ouvindo Educação em Destaque, o seu podcast sobre educação. Um oferecimento de Casa Saberes, apoio multidisciplinar.
Camilo Santana pede controle de cultura do ódio propagada pelas redes sociais para combater ataque às escolas. Pois é, isso foi em audiência pública da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados na quarta-feira, dia 12. O ministro da Educação, Camilo Santana, defendeu as ações adotadas pelo governo federal após os ataques em uma escola em São Paulo e a uma creche em Blumenau, e afirmou que uma solução para esse problema não será conseguida da noite para o dia. Em resposta ao deputado bolsonarista delegado Paulo Bilinski, que é do PL de São Paulo, que defendeu a aprovação de projeto de sua autoria que prevê guardas armados nas escolas, esse é o PL 1449 de 2023, o ministro apontou agravantes como o crescimento do que chamou de uma cultura do ódio, propagada pelas redes sociais, e ressaltou a necessidade de controlar essas mensagens. O ministro enumerou as providências já adotadas pelo governo, como a criação de um grupo interministerial e o objetivo de construir um plano nacional de enfrentamento à violência nas escolas. O ministro Camilo Santana reiterou que o problema da violência nas escolas é mundial e acrescentou que é preciso fazer uma discussão ampla diante de uma questão que é multifatorial. Vamos ouvir então o ministro Camilo Santana. Eu tenho falado todos os dias na imprensa em relação a esse tema. É lamentável, é uma coisa que abalou a todos nós esse episódio, principalmente esse episódio recente de Blumenau, que a gente, como pai, eu sou pai de 3 crianças, aliás, uma completa ano hoje, de 11 anos, outro de 12 anos e um de 1 ano e meio, que nasceu na pandemia. E a gente imagina a dor de um pai perder um filho. Imagina a dor daqueles pais, das crianças de Blumenau. Imagina a gente chegar ao ponto de uma pessoa ser capaz de entrar numa escola e matar 4 crianças. O que será que está acontecendo com a sociedade? E não é só no Brasil, não, é no mundo inteiro. Será que nós estamos perdendo os valores de fraternidade, de companheirismo na sociedade no mundo inteiro? Esse problema não é um problema simples. O que está acontecendo nas escolas reflete a realidade da nossa sociedade, de estímulo ao ódio, de estímulo à intolerância, de estímulo à violência, de estímulo ao armamento. Às vezes você fala da questão de armar policiais nas escolas, vamos discutir, porque os Estados Unidos fez isso. E a pesquisa mostrou lá que isso não resolveu o problema nas escolas. Ao contrário, aumentou. Como é que a gente pode imaginar que um país rico como os Estados Unidos, uma criança entra com uma metralhadora na escola e mata também crianças? Esse é um problema que nós precisamos discutir mais profundamente. Nós precisamos fortalecer, aí sim, concordo, nós precisamos fortalecer um grande programa psicossocial nas escolas brasileiras. Porque essa questão, deputado, que aconteceu em Blumenau, não foi na escola pública, não. Foi na escola privada, que ganha dinheiro, que tinha a responsabilidade de botar segurança lá para os alunos. Não foi na escola pública, foi na escola privada. Diferentemente do que aconteceu em São Paulo, que foi na escola pública de um aluno, por questão de bullying. O que é que nós estamos construindo no Ministério? Qual foi a decisão do presidente? De imediato. Porque não ficou parado. Convocou um grupo de ministros, porque essa não é uma questão só de educação, essa é uma questão que envolve segurança, inteligência, porque há um problema, senhores parlamentares, grave aqui em relação a esse tema, que é a questão das redes sociais, das plataformas digitais, que nós temos que ter um controle sobre isso. É preciso regulamentar, é preciso ter punição para quem comete crime nas redes sociais, não é só no Brasil, não, no país inteiro. Nós temos redes chamadas Dark Web ou Deep Web, de jovens que estimulam a violência, a morte, o crime. Então, há que ter um serviço de inteligência mais profundo em relação a identidade. E é isso que o ministro Dino imediatamente ampliou toda uma equipe para ampliar e aperfeiçoar e aprofundar a inteligência nas redes sociais desse país. Em entrevista coletiva concedida na quarta-feira, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, informou que uma portaria será criada para apurar a responsabilidade de redes sociais em ataques nas escolas.
Conforme Flávio Dino, o Brasil vive, abre aspas, uma epidemia de ameaças que alarmam a família e a comunidade escolar, fecha aspas. De acordo com o ministro, a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, irá instaurar imediatamente processos administrativos para a responsabilidade de cada empresa em relação ao dever de cuidado de cada empresa. Vamos ouvir então o ministro Flávio Dino. No âmbito desse processo administrativo que será instaurado amanhã, a Senacom vai requisitar das plataformas relatórios sobre as medidas que eles estão adotando ou adotarão sobre, em primeiro lugar, medidas proativas, ou seja, não basta dizer que está aberto a receber as solicitações da polícia ou do Poder Judiciário. Medidas proativas dessas empresas. 2. Como eles estão atendendo às requisições das autoridades competentes. E 3. Quais são os protocolos que eles estão editando em face dessa situação de crise vivenciada no território nacional. Também no âmbito desse processo administrativo, a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça vai requisitar que cada rede social adote uma avaliação dos riscos sistêmicos decorrentes do funcionamento dos serviços, por exemplo, aqueles atinentes aos sistemas algorítmicos. Então, nós estamos determinando que haja transparência em relação a esse mecanismo de moderação de conteúdo ou de recomendação de conteúdo. E nós vamos, nessa notificação desse processo administrativo que está sendo agora determinado, que as empresas nos informem os riscos de acesso a crianças e adolescentes a conteúdos veiculadores de violência, os riscos de propagação e viralização desse conteúdo e quais são as medidas relativas à concepção do seu sistema de recomendação de conteúdos, outros sistemas algorítmicos que sejam compatíveis, os sistemas de moderação que eles estão adotando e quais são os termos de uso que eles estão praticando para especificamente prevenir e reprimir a violação, a propagação de conteúdos violadores do dever de cuidado no que se refere à saúde e segurança das crianças e dos adolescentes. Esse foi então o ministro Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, falando aí sobre as providências a serem tomadas em relação às plataformas digitais, sobretudo aquelas ligadas às redes sociais, no combate à violência nas escolas. Fica por aqui porque no próximo bloco tem a nossa Dica da Semana. Você está ouvindo Educação em Destaque, o seu podcast sobre educação. Um oferecimento do Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, o Atens Sindicato Nacional. E vamos então à Dica da Semana. Vem aí a 75ª edição da reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. Pois é, estão abertas as inscrições para a 75ª edição da reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Com o tema Ciência e Democracia para um Brasil Justo e Desenvolvido, o evento será realizado de 23 a 29 de julho de 2023, então já põe aí na sua agenda. De 23 a 29 de julho deste ano, na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. As inscrições podem ser feitas até o dia 13 de julho, portanto, já registra aí também, marca essa data, dia 13 de julho. As atividades da reunião anual, como conferências, mesas redondas, painéis, atividades culturais, exposições e atividades para estudantes do ensino básico e ou técnico, são de acesso livre e gratuito. Mas, se você pretende submeter um trabalho para a sessão de pôsteres ou obter o certificado online de participação geral, sem carga horária e sem descrição das atividades, mediante credenciamento no evento, ou também se desejar receber o material da reunião anual,
aí a programação impressa, bolsa e crachá, ou matricular-se nos web mini cursos, é preciso fazer sua inscrição no evento. O valor da inscrição varia de R$ 40 a R$ 300, dependendo da categoria do inscrito. Podem ser submetidos trabalhos em todas as áreas do conhecimento, por estudantes de graduação ou pós-graduação, docentes do ensino superior, pesquisadores e outros profissionais, estudantes e professores da educação básica ou ensino profissionalizante. Para saber mais sobre o processo de submissão, acesse o site da 75ª Reunião Anual. Então você vai lá no site da SBPC e aí você vai ter todas as informações sobre a 75ª Reunião Anual, que, como eu disse antes, acontecerá na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, ali entre os dias 23 e 29 de julho. Você está ouvindo Educação em Destaque, o seu podcast sobre educação. Um oferecimento à Durgues Sindical, o Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul. E nós estamos chegando ao final do nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência. O podcast Educação em Destaque é uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria. Este programa foi produzido com informações da Agência Câmara, portal da Agência Senado, Agência Brasil e portal da SBPC. O podcast Educação em Destaque é feito com muita dedicação para você que valoriza conteúdo de qualidade, mas ele não seria possível sem o apoio dos nossos parceiros. O Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, o ATENS Sindicato Nacional, a ADURGS Sindical, que é o Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul, o Sindicato dos Docentes das Instituições Federais de Ensino Superior dos municípios de Ananindeua, Abaetetuba, Belém, Bragança e Cametá, o Sindiproifes Pará, e da Casa Saberes Apoio Multidisciplinar. E você também pode apoiar esse podcast. Procure por Educação em Destaque no Instagram, onde nós somos educacão.destaque. Esse é o nosso perfil por lá. Você pode seguir, então, o perfil do Educação em Destaque no Instagram. Também estamos no Facebook e no YouTube com Educação em Destaque. No YouTube, inclusive, você pode se inscrever ali e aciona o sininho, porque assim você vai ser informado sempre que a gente subir conteúdo novo por aqui. E você pode também divulgar esse conteúdo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, e assim a gente vai poder fazer esse conteúdo ir cada vez mais longe. Bom, o conteúdo vai mais longe, mas eu fico por aqui. Espero você na próxima semana. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.